Olá, meu nome é Patrícia e seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu resolvi criar esse canal para poder falar sobre livros. E aí, para começar, eu resolvi trazer aqui tudo que eu li no ano passado, no ano de 2024. Eu espero que não esteja com muito barulho, eu tô debaixo do ar-condicionado, mas tá muito quente, então não tem muito o que fazer. Indo aqui para minha lista de livros, eu li 18 livros no ano passado. Eu acho que é um número bem legal, porque daí uma média de um livro e meio, né, por mês. E aí eu juntei tudo que eu li no ano passado e eu resolvi trazer aqui pra mostrar pra vocês. Eu comecei o ano com um autor que eu já sabia que eu ia gostar. Eu tava meio receosa, assim, do que eu ia escolher pra começar o ano de 2024. E aí eu resolvi ir no que era mais seguro. Então, a minha primeira leitura do ano foi O Animal Agonizante, do Philip Roth. Eu não lembro muita coisa desse livro, pra ser bem sincera. Eu acabo confundindo um pouco o que acontece nessa história com um outro livro dele chamado A Humilhação. Apesar de não ser, assim, tão parecido, mas eu acabo confundindo os dois, eu não sei porquê. Mas eu lembro que eu achei legal, mas não me pegou tanto. Então eu avaliei, assim, mais ou menos como 3 estrelas e meia. Eu gostei da leitura, eu acho que o Philip Roth, ele escreve de uma forma muito simples, assim, e que eu gosto, mas o livro dele que eu mais gostei é o Nêmesis. Foi o primeiro livro dele que eu li, mas eu tenho muito ainda a história de Nêmesis na minha cabeça. E o Animal Agonizante, eu confesso que eu não lembro muita coisa. A minha segunda leitura do ano foi um autor que eu queria conhecer. Muita gente fala sobre ele. E eu tenho gostado de ler alguns autores americanos, né? O Philip Roth, por exemplo, é um autor americano. Eu ainda não tinha lido nada desse autor, que é o Hemingway. Muita gente fala sobre O Velho e o Mar, né? Até que ele é bem fininho. Mas eu não sei porque eu não quis começar pelo Velho e o Mar. Eu tava com esse livro aqui em casa e eu olhei e falei assim, vou começar pelo Adeus às Armas. É uma história legal. Eu lembro que eu achei interessante na época, mas não achei, assim, também muito uau. Eu lembro que eu avaliei aqui, assim, como também umas 3 estrelas, assim, e meia, porque ele não me pegou tanto, mas eu também não achei, tipo, ruim, né? Mas eu quero ler outros livros do autor, pra ver qual que vai me pegar mais, né? Isso aqui não me pegou tanto, eu acho a história legal, o romance também é ok, mas não foi uma coisa, tipo, maravilhosa, melhor leitura da minha vida, então... Mas vale a pena conhecer. Depois do Hemingway, eu li um livro do autor Amos Oz, que eu não tô com ele aqui porque eu emprestei, então eu vou tentar deixar a capa em algum lugar aqui se eu conseguir na hora que eu estiver editando. Mas é o livro Não Diga Noite, que é um livro sobre a história de um casal. E eu lembro que eu li e eu gostei bastante. Eu não gostei muito da forma como o autor descreveu, assim, a personagem feminina, mas eu lembro de gostar bastante da história, como que tudo foi se desenrolando, da escrita, assim, do autor. E na época eu coloquei como um livro, tipo, 4 estrelas, que eu gostei, mas não chegou a ser, tipo, nossa, favorito do ano, favorito da minha vida. E comecei a gostar também do autor. Acho que é um autor que tá aí na minha lista para que eu leia outras coisas dele. Depois do Não Diga Noite, eu fui para um livro que eu já tinha tentado ler 2 vezes. Acho que em eu não lembro se em 2023 eu tentei ler, acho que em 2022 eu tentei, mas eu tentei 2 vezes e parei. E foi o livro O Perfume, do Patrick Süskind. Acho que é assim que fala o sobrenome, não sei dizer. Mas acho que o livro não me prendeu no início, porque você tá acompanhando ali a história, né, do personagem principal, e tem toda uma descrição, assim, realmente de como fabricar perfume, etc. E aí isso meio que não me pegou tanto, mas chega um determinado ponto da história que
ela vai para um lugar que você não tá esperando, assim. Você começa com uma coisa e de repente parece que o autor falou assim, tá, agora a gente vai pra... É isso aqui que eu quero fazer. E aí ele foi para um outro lado completamente diferente, e nessa parte que a história me pegou e eu não consegui largar até chegar no final do livro. E aí foi um livro que eu dei 5 estrelas, assim. Eu falei, cara, se tornou um dos favoritos do ano. Depois do Perfume, eu fui para outro autor que eu gosto bastante. Eu já li... Antes desse daqui eu já tinha lido 3 livros dele, que é o Gabriel Garcia Marques. Eu escolhi Crônica de uma Morte Anunciada. É bem fininho, tem 150 páginas, então é muito rápido e é maravilhoso, simplesmente. O meu livro favorito dele até o momento tinha sido o primeiro que eu li, que foi o Do Amor e Outros Demônios. Que pra mim, assim, eu não sei se é porque foi o primeiro livro que eu li dele, mas tem algo naquele livro que se tornou meu favorito. Depois eu li O Amor nos Tempos do Cólera. E aí no ano de 2023 eu li o 100 Anos de Solidão. Gostei, mas também não se tornou um favorito, né? Assim, do autor não foi o meu favorito. O meu favorito ainda era o primeiro. Mas eu quero reler 100 Anos de Solidão mais à frente, né? Fazer essa leitura aí com calma novamente. E aí no ano de 2024 eu peguei o Crônica de uma Morte Anunciada. Eu li super rápido. Porque não tem palavras, assim. É muito bom, é simplesmente muito bom. E não tem muito o que dizer, né? A história acho que todo mundo conhece, como o próprio nome diz. Você tem um personagem que ele vai morrer, é isso. Já foi anunciada a morte dele aí, já foi... tá jurado pra morrer. Então você vai acompanhar o que acontece nesse dia, né? Da morte dele. E é simplesmente, assim, sensacional no jeito que só o Garcia Marques sabia escrever, né? Então, também levou 5 estrelas, é claro. Também um dos favoritos do ano, impossível não ser. Depois do Garcia Marques, eu peguei um livro que eu recebi do meu primo. Ele já escreveu alguns poemas, teve publicação de livros aí de poesias. Eu fiquei muito feliz de ter recebido e foi uma leitura bem legal, que é o livro Debaixo do Mundo. É bem fininho, né? Tem 140 páginas. Tem uma influência aqui que fica bem na cara, do Mutarelli. Eu não li muita coisa do Mutarelli, só li um livro dele, mas ao ler esse livro aqui, eu consegui sentir que tem influência do Mutarelli aqui, tá? Não é um livro ruim, mas também não me pegou muito, mas eu achei interessante fazer essa leitura. Eu acho que algumas pessoas podem gostar. Depois desse livro, eu fui para Victor Hering, com O Amor dos Homens Avulsos. Mas eu comecei por esse daqui, porque eu acho que a sinopse chamou a minha atenção na época. E não tem muito o que dizer também. Eu avaliei como 4 estrelas pra mim na época, mas eu confesso que hoje eu não lembro muito. Não lembro muita coisa do livro, mas eu lembro de ter gostado bastante, de ter achado bem legal. Depois eu fui para um russo que eu ganhei de aniversário. Eu não tinha lido nada ainda desse autor russo e comecei por esse livrinho fininho, que também é uma novelinha, né? Do Turgenev, Primeiro Amor. Bem fininho, bem rápido, eu li bem rápido também, se eu não me engano. Eu lembro de ler também no ônibus, no trabalho. Ele tem aí por volta de 100 páginas, então, sendo que tem uma introdução, então o livro é menor do que isso. E eu achei bem legal, né? A gente tem o
personagem aí contando essa história do primeiro amor dele. E eu gostei do personagem principal, eu gostei a personagem que é a mulher que ele se apaixona ali quando ele é um garoto de 16 anos, né? Eu fiquei com muita raiva dela, na verdade, achei ela insuportável, chata. E fazia umas coisas que eu falava assim, nossa, completamente desnecessário. Mas é muito interessante. Depois eu fui para Pamuk, que é um vencedor aí do Nobel. Ele é um autor turco. E eu tenho 3 livros dele aqui, se eu não me engano. E eu comecei com A Mulher Ruiva. A Mulher Ruiva viralizou, muita gente falou sobre esse livro em todo canto da internet. E eu comecei por ele e não me arrependo. Eu gostei bastante da história, você vai, né, acho que muita gente deve conhecer a sinopse simples aí do garoto que vai trabalhar com um cara furando o poço. A ideia é essa. Eu gostei muito de acompanhar a relação que esse menino vai criando com esse furador de poços, né? Acho que, não sei se eu posso chamar assim. Que é uma relação muito legal, assim, que é uma relação que ele não teve com o pai. E ele vai criando essa relação com esse senhor. Só que em um determinado momento do livro, acho que pelo meio do livro, talvez, acontece, assim, uma coisa que você fica, tipo assim, cara, que isso, sabe? E ninguém tá esperando. Realmente, eu tava só acompanhando a história ali do garoto e ele aprendendo várias coisas com o cara e, de repente, você tem, assim, um acontecimento assim, chocante. E o livro vai pra outro lado. A história vira uma outra parada. Eu não sei se eu gostei muito do finalzinho. Tem um capítulo, né, o último capítulo eu achei, na época quando eu li, eu achei desnecessário. Achei que esse último capítulo não precisava estar no livro. Mas não chegou a estragar a minha experiência com a leitura, não. Eu gostei muito, na época eu avaliei como um livro 5 estrelas, como um dos favoritos do ano. Hoje, olhando, eu já não sei se seria 5 estrelas pra mim, porque eu fico pensando nessa questão do último capítulo do livro, que eu acho que é desnecessário. Não precisava daquele último capítulo. Então pode ser que hoje eu pense que esse livro tenha sido 4 estrelas. Né? Mas, assim, pode ser que no futuro eu leia e já não goste tanto, mas essas coisas acontecem. Depois eu fui para um outro autor também, americano, né? Também o Palma, que não é americano, mas assim, que eu tava lembrando do Philip Roth e do Hamilton. Eu fui para outro autor americano que eu já tinha lido um livro dele, que eu acho que era o mais famoso, que todo mundo fala para todo canto. E eu resolvi pegar outro livro. Aqui em casa tem alguns livros dele, que é o Kurt Vonnegut. Eu li o Matadouro 5 em 2023, eu acho. E aí, no ano passado, eu resolvi pegar As Sereias de Titã. Eu gostei do livro, que assim, eu me lembro de ter gostado, mas não foi também uma coisa que me pegou muito. Eu acho que entre ele e o Matadouro 5 eu gostei mais do Matadouro 5, apesar de não lembrar muita coisa de Matadouro 5, o que é um pouco estranho. Mas a Sereia de Titã eu lembro de mais cenas, mas eu ainda tenho essa sensação que eu não gostei tanto, não sei porquê. Eu fiquei nessa de, um livro tipo 3 estrelas e meia pra mim. Ele tem algumas cenas muito bonitas, mas a história também é muito legal. Mas não me pegou assim de uma forma muito, muito forte. Então, mas tá aí. Também é um autor que tem outros livros dele aqui e que eu tendo a gostar. Só de já pegar o livro já pensando assim, eu vou gostar. Então, tá aqui. Depois do Vonnegut, eu fui para Clarice. Uma amiga minha me emprestou uma aprendizagem
ou o Livro dos Prazeres, né? Eu já tinha lido A Hora da Estrela, né, o mais famoso, né, assim. E eu também tenho um livro de contos da Clarice aqui em casa. Então já li alguns contos dela, tenho alguns favoritos. E aí eu queria ler outro romance. Tem alguns outros romances dela aqui em casa também. Mas como essa amiga minha tinha me emprestado isso daqui e tinha falado bastante para eu ler, eu resolvi, né, ler esse daqui e eu simplesmente adorei. Foi um livro que foi difícil assim, um pouco difícil para mim. Eu tenho ainda um pouco de dificuldade com a forma como a Clarice escreve, né? Mas não é uma coisa tipo, nossa, meu Deus, não entendi nada, não é assim. E eu gostei muito da personagem principal, eu gostei bastante da história. Tem umas passagens assim lindíssimas, tem algumas frases muito bonitas. Eu lembro que eu peguei um trecho que tem aqui, eu anotei ele num caderninho aqui inteiro, uma coisa assim de quase 2 páginas, de tão bonito que era. E o livro, quando eu terminei, assim, quando eu terminei, li a última frase, assim, né, a última linha e fechei o livro, eu ainda fiquei meio com os sentimentos assim meio confusos. Meio, gente, eu não sei o que foi isso, não sei se eu gostei, não sei se eu não gostei, eu fiquei meio assim. E aí o interessante foi que o livro foi crescendo dentro de mim com o passar dos dias e das semanas. E aí depois de umas 2 semanas ou mais, eu tava até conversando com essa amiga minha, que me emprestou o livro, né? E ela falou assim, e aí, gostou? E aí eu falei com ela assim, olha, eu fiquei meio sem saber, meio confusa, mas eu fiquei pensando muito sobre o livro depois. E agora eu meio que parece que bateu assim em mim. E eu agora sinto que o livro é tipo assim, nossa, uau. Então depois aí de algumas semanas. O que foi bem interessante, eu gosto quando eu leio um livro e que acontece isso, que eu fico sem saber ao certo na hora o que eu acho, mas que eu fico pensando sobre o livro. Mesmo eu já tendo terminado e enquanto estou lendo outro livro, eu fico ainda pensando naquele livro. E isso aconteceu com Clarice. E claro, né, 5 estrelas, uma das melhores leituras de 2024. Depois da Clarice, eu precisava meio que espairecer, assim, de uma certa forma. Eu tava meio sem saber o que eu ia pegar pra ler. E como eu ainda tava pensando muito sobre o livro, eu fiquei nessa de, cara, eu quero pegar um livro que seja... que eu não tenha também que pensar muito, assim, né? Que seja um livro... que eu não tenho que pensar muito, essa aqui é a questão. Mas eu tinha uns livros que eu tinha comprado aqui e eu falei assim, vou pegar pra ler aí e ver se eu ainda gosto. Então é um livro que eu não tenho aqui mais, mas se eu conseguir eu coloco a capa aqui em algum lugar, que é o livro Bem-vindos à Livraria Hyunandong, que é um livro coreano, mas não me pegou. A história é legal, eu acho que a escrita também, tipo, ficou ok, mas não foi uma coisa que me pegou muito e em alguns momentos me incomodou. E aí eu dei o livro pra uma amiga minha e eu coloquei, assim, o livro como 1 estrela pra dizer, né, tipo, é um livro ok, né? Depois eu fui pra um autor que eu tinha lido um livro dele em 2023 e ele tá bem famoso também, né? É até difícil de conseguir comprar um livro dele quando aparece em algum sebo. Eu gosto muito de comprar livro em sebo. E eu tinha
esse outro livro dele aqui em casa e eu falei assim, vou ler mais um livro dele, que é o Domenico Starnone, com Assombrações. Eu li Laços em 2023, gostei bastante, e no ano de 2024 eu peguei Assombrações para ler. E assim, se tornou também um favorito do ano. E o Starnone, ele tá aí nessa lista minha dos meus autores favoritos. Talvez seja o meu autor favorito, não sei dizer ao certo, mas talvez seja. Eu gosto da escrita do Starnone, eu acho bem simples, eu gosto como ele fala como ele escreve sobre dramas familiares, né? Ele tem essa coisa também de escrever muito, assim, do que eu li, né? Eu já li um outro livro dele, agora no início do ano, né? Fui pro terceiro livro dele, e aí já me parece, né? Eu consigo perceber que o autor, ele gosta de escrever sobre o que o homem passa, né? Tipo, os personagens dele, dos livros que eu li, pelo menos, os personagens principais são sempre homens. E nos 3 livros que eu li, tem um pouco a questão da idade, da velhice, né? Então, Assombrações, por exemplo, o personagem principal é um senhor, já de, acho que 70 anos, né? Por aí, 70, 80 anos. Então, tem um pouco essa coisa dele de você ir ficando velho e já não ir conseguindo fazer as coisas da forma como você fazia quando era novo, sabe? E aqui no Assombrações tem essa questão. Até agora o meu favorito dele é esse daqui, é o Assombrações. Eu acho que a história desse aqui é muito boa, muito boa. Depois de Assombrações, eu fui para 2 livros de contos. Na verdade, eu não fui para 2 livros de contos. Eu fui para um romance, só que como ele é longo, eu levei muitos meses para terminar e só terminei no final do ano. E aí, como ele era um pouquinho grande para ficar carregando quando eu ia trabalhar, eu peguei uns livros de contos para poder ler no ônibus enquanto eu ia trabalhar. Então aqui tem 2 de contos. Então o primeiro é Antes do Baile Verde, da Lígia Fagundes Telles. Não tinha lido nada da Lígia, tem alguns livros dela aqui em casa, mas eu tentei ler As Meninas, se eu não me engano, não vou lembrar agora qual ano, acho que foi no ano passado, mas eu fiquei naquela, não fui pra frente, né, nessa leitura, e aí eu resolvi então ler os contos. Falei, vou ler os contos pra poder ver o que eu acho. Não achei muito maravilhoso. Eu tive aqui eu marquei aqui 2, 4, 5 contos que eu gostei bastante, em não sei nem quantos que são, 18 contos. Então de 18 contos eu gostei 5. Os outros não me pegaram tanto, não chamaram tanto a minha atenção, mas eu achei interessante. Tem um conto aqui que é deixa eu até ver o nome, Venha Ver o Pôr do Sol. Esse conto eu não estava esperando o que ia acontecer, porque, né, já tinha lido aqui vários contos aqui antes, e aí do nada, quase no final aqui do livro, tem esse conto que é completamente diferente de tudo que tinha aqui antes. Para onde esse conto vai, para onde a história vai, realmente inesperado, assim, é surpreendente. E talvez seja o meu conto favorito, né, dessa coletânea aqui. Mas o conto que dá nome também ao livro, Antes do Baile Verde, eu achei até ok, mas também não me pegou muito, não. Eu avaliei como 3 estrelas e meio. Acho que poderia ser melhor, né? Porque de 18 contos gostar de 5 ficou um pouco fraco.
Depois disso, eu fui para uma leitura um tanto quanto difícil, que é O Artista da Fome e a Construção, como eu falei, né? Eu estava lendo contos. Então aqui a gente tem 4 contos e uma novela, que é A Construção, do Kafka. E já tinha lido Metamorfose, né? Que é muito famosa. E gostei bastante da Metamorfose. E peguei aqui esse para ler no ônibus. Talvez não tenha sido uma boa ideia ler no ônibus, não sei. Mas aqui dos 4 contos eu gostei mais de 2. Então, Primeira Dor eu gostei, que é o primeiro conto. Uma Mulher Pequena pra mim foi bem diferente. Um Artista da Fome é muito bom. O último conto também não me pegou. E a novela Construção eu não entendi nada. Essa aqui é a verdade. Então eu tenho que reler no futuro pra ver o que eu vou achar sobre o que é, porque eu não consegui pegar o que tava ali por trás, né, dessa história, o que tava ali nas entrelinhas. Eu não consegui pegar muito. Ainda tenho um pouco de dificuldade ainda com esse tipo de leitura. Depois desse daqui, eu fui já lá no finalzinho do ano. Eu fui para Uma Canção de Natal, do Dickens, que eu queria ler em 2023. Eu até peguei em dezembro de 2023 para ler, porque, né, Natal, quero ler uma história de Natal. Mas não consegui ler em 2023. E aí, em 2024, eu falei, agora eu vou ler. Então, é bem legal de acompanhar. E acho que vale super a pena, é super fininho. Tem 130 páginas. Então é bem tranquilinho de ler, uma leitura gostosinha pro Natal. E o último livro, que eu comecei a ler em outubro, e eu só fui terminar, na verdade, em janeiro de 2025. Mas, como eu comecei a ler em outubro, eu resolvi que ele é a minha última leitura de 2024. Então, ele vai entrar no ano 2024. Que é o Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Das irmãs Brontë, eu já li O Morro dos Ventos Vivantes. Gosto muito do Morro dos Ventos Vivantes. Quero reler, inclusive, não sei quando. E aí eu resolvi pegar o Jane Eyre, da Charlotte, que é uma história aí, né, tipo, uma história de uma personagem que luta por toda a independência dela, uma personagem bem feminista. E eu gostei bastante de alguns pontos, mas eu fiquei meio... Não chegou a ser um livro favorito, porque em alguns momentos, assim, no meio da história, eu fiquei meio entediada, porque ele é um livro bem longo também, mas não é por uma questão de ser longo, mas por uma questão de que, às vezes, acontecem algumas coisas, assim, no personagem, você vai ficando meio... tá bom, tá só acompanhando ali. Aí acontece algo realmente grande, você fica assim, nossa... E a história começa a andar, né, novamente. Tem essa coisa das fases ali da vida da Jane Eyre. Então, ela na casa da tia, e tudo que vai acontecendo, né, tudo que ela passa lá, depois tudo que ela vai passar nessa espécie de orfanato. Não é bem orfanato o nome, mas ela fica como se fosse numa escola interna, né? Depois ela vai trabalhar numa casa. Então... E aí, nesses momentos em que ela foi trabalhar como preceptora na casa ali do Rochester, né? E aí meio que parece que não vai acontecendo muita coisa. E aí depois acontece algo grande. Então, e pro final do livro, assim, eu não curti muito o final. Então, não sei, né? O final não me agradou muito, então não se tornou um favorito. Dei 4 estrelas pra esse livro, porque eu acho que o final poderia ter sido outro. Mas, opinião minha, né? Então, é isso. Essas foram as minhas leituras de 2024. 18 livros no total. E eu quero saber agora o que você leu no ano de 2024. Comenta aqui embaixo. E também comenta o que você achou das minhas leituras. Se você já leu algum desses livros, eu vou gostar de saber.
E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!